Há 3 anos atrás, em 2008, trabalhei durante o mês de dezembro como promotor da Xbox 360 em Portugal. A campanha de promoção era centrada no jogo de karaoke Lips e pretendia, acima de tudo, trazer à Xbox alguns dos party games que tanto sucesso vinham dando à PlayStation. Um dos defeitos deste jogo de karaoke da Microsoft era a ausência de músicas portuguesas. Como devem calcular, para um promotor não era fácil publicitar um jogo nestas circunstâncias, ainda para mais quando na concorrência já havia um catálogo extenso de músicas, inclusivamente de bandas portuguesas. Na altura, os promotores como eu foram instruídos para responder a quem perguntasse por músicas portuguesas que elas não tardariam a chegar. Hoje, mais de 100 de músicas foram acrescentadas gradualmente ao catálogo do Lips, sem que se registasse o lançamento de qualquer música portuguesa. Por essa razão, aqui fica a minha primeira pergunta. Por que não foram lançadas músicas portuguesas no Lips? Em dezembro de 2009, a Microsoft Portugal anunciou uma parceria com a Vodafone para incorporar o serviço Vodafone Casa TV na Xbox 360. Esta integração permitiu aos utilizadores de ambas as plataformas ver canais de televisão paga na consola, usando-a como uma box tradicional. Ainda que este tipo de funcionalidade fosse extremamente interessante, foi frustrante ver a Microsoft fazer uma associação a um serviço que está bem longe da maioria dos lares portugueses. É que a Vodafone detinha, na altura desta parceria, 0,3% do mercado da televisão paga em Portugal, ou se quisermos olhar aos números absolutos, cerca de 7.800 assinantes, segundo os dados da Anacom. Por outro lado, e para a mesma data de dezembro de 2009, o jornal I reporta que o total de vendas da Xbox 360 em Portugal era de pouco menos de 40.000 unidades. Se pensarmos nos 7.800 assinantes da Vodafone Casa e nos quase 40.000 donos de uma Xbox em Portugal, será fácil de concluir que a quantidade de pessoas que possuíssem simultaneamente o serviço da Vodafone e uma Xbox 360 aptas a usufruir desta integração seria bastante residual. Mas o marketing da Xbox em Portugal é uma caixa de surpresas. Em fevereiro de 2010, escassos 2 meses após o lançamento desta iniciativa conjunta, a Microsoft Portugal revela que 50% dos utilizadores da Xbox em Portugal aderiram ao serviço do Vodafone Casa TV na Xbox 360. 50%. Sabe-se que no primeiro trimestre de 2010 a Vodafone subiu a sua cota de mercado para 0,6%, que representavam na altura cerca de 14.500 assinantes. 50% do total de utilizadores da Xbox em Portugal traduzia-se no final de 2009 em 20.000 consolas. Mesmo que todos os subscritores da Vodafone TV possuíssem uma Xbox em fevereiro de 2010, todos juntos não seriam sequer metade do total de utilizadores da Xbox em Portugal. E por muito inútil que pareça, a pergunta tem de ser feita. Como é que 50% dos utilizadores da Xbox 360 aderiram ao serviço Vodafone TV de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010? Confesso que tenho algumas dificuldades em acompanhar esta matemática. Avançamos até o Natal de 2010. Uma vez mais, as campanhas voltam às lojas portuguesas e o alicerce desta vez é o Kinect, a revolucionária câmara da Microsoft que veio permitir jogar sem comandos. Entre outras funcionalidades, o Kinect permite também o controle por voz, usado para navegar nos menus da consola, comandar a reprodução de filmes ou fazer procuras no serviço Bing. Portugal ficou de fora dos países pioneiros com suporte nativo de voz no Kinect, o que aliás não é de admirar se tivermos em conta que esta consola, disponível há mais de 6 anos no nosso país, ainda não tem o idioma português de Portugal no seu sistema operativo. E mais uma vez, os consumidores foram iludidos quando promotores e os próprios gestores do produto em Portugal deixaram antever a chegada da língua portuguesa ao Kinect para 2011. Parece-me legítimo perguntar: onde está o suporte em português para o Kinect? Esta semana chega uma nova atualização à Xbox 360 que vai renovar não só a apresentação dos menus, como os próprios conteúdos disponíveis na consola. É o primeiro passo no sentido de tornar a Xbox no portal televisivo da sala, através do acesso a canais de televisão e a serviços de internet como o YouTube e o Dailymotion. Portugal fica para já de fora da lista de conteúdos a entrar nesta primeira fase e, segundo afirma a Microsoft Portugal ao site Eurogamer, não existem planos para que estes sejam incluídos no futuro. O site oficial da Microsoft remete para o nosso país um curioso asterisco: o serviço da Vodafone Casa. E afinal, se 50% dos jogadores aderiram a este serviço, talvez até nem precisemos de mais.
Vou recapitular as 3 perguntas que fiz, resultantes de 3 anos de promessas e estatísticas mais duvidosas que muitos discursos políticos. Por que não foram lançadas músicas portuguesas no Lips? Como é que 50% dos utilizadores da Xbox 360 aderiram ao serviço Vodafone TV de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010? Onde está o suporte em português para o Kinect? Passem a mensagem partilhando este vídeo, para que possamos ver esclarecidas, de uma vez por todas, estas e outras questões.